Seja bem-vindo! Provavelmente você já viu as notícias. O governo dos Estados Unidos começou a liberar documentos oficiais sobre OVNIs e fenômenos aéreos não identificados. E a conversa sobre seres interdimensionais saiu dos fóruns de conspiração direto para o centro do debate político. Mas para quem estuda a Bíblia, isso não é exatamente uma surpresa. Neste vídeo, vamos analisar o que está acontecendo por trás dessa divulgação oficial, conectar os pontos com o registro bíblico e entender por que, para o cristão, essa narrativa sobre seres espaciais pode esconder algo muito mais profundo e perigoso do que a ciência parece disposta a admitir. Vamos juntos entender esse cenário? A chave para o conhecimento. O que Trump acabou de dizer sobre alienígenas chocou a todos. 19 de fevereiro de 2026. O presidente dos Estados Unidos posta 4 palavras no Truth Social. Que diabos está acontecendo? Até maio, 380 arquivos do governo são desclassificados e 34 autoridades afirmam que os seres não são extraterrestres. Eles são interdimensionais. Você ficará surpreso com 5 fatos sobre isso. O que Trump disse: com base no tremendo interesse demonstrado, determinarei ao secretário de guerra e a outros departamentos e agências relevantes que iniciem o processo de identificação e liberação de arquivos do governo relacionados à vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados, UAP, objetos voadores não identificados, OVNIs, e toda e qualquer outra informação conectada a esses assuntos altamente complexos, porém extremamente interessantes e importantes. Que Deus abençoe a América. Vida alienígena e extraterrestre. Essas palavras do presidente dos Estados Unidos em uma plataforma de comunicação oficial dirigidas a agências federais. Não é um comentário de podcast, não é uma brincadeira de fim de noite. É uma diretiva ao Pentágono para identificar e liberar arquivos sobre vida alienígena e extraterrestre. Trump vinha construindo isso há meses. Ele fez referência à aparição de Obama em um podcast, onde o ex-presidente reconheceu a existência de objetos que o governo não conseguia explicar e usou isso como trampolim político. Ele deu informações confidenciais. Ele não deveria estar fazendo isso. Trump se posicionando como o presidente que faria oficialmente o que Obama sugeriu casualmente. Projeto Perseguir. A diretiva ativada não foi um único despejo de documentos, foi um sistema. Perseguir o sistema de desclassificação e relatório presidencial para encontros de UAP. Um programa formal do governo para desclassificação contínua. O portal público fica em war.gov/UFO, separado do site existente do Escritório de Resolução de Anomalias, Arrow.mil. A infraestrutura para a divulgação sustentada foi construída na burocracia federal em questão de semanas. O tom de Trump em relação à divulgação foi sem precedentes. Ele tratou simultaneamente como política e como entretenimento. Divirtam-se e aproveitem. Suas postagens de acompanhamento instigaram. As pessoas podem decidir por si mesmas o que diabos está acontecendo. Imagens geradas por IA apareceram em seu feed do Truth Social em maio. O presidente caminhando ao lado de um alienígena cinza com um serviço secreto a reboque. Outra imagem mostrando-o destruindo naves alienígenas com a legenda: alvo destruído. Independentemente do que você pense do tom, o efeito é o mesmo. O tópico foi normalizado no mais alto nível do governo americano. Não por hippies na Califórnia, não por revistas de tabloide, pelo presidente. Os arquivos. A primeira liberação caiu em 8 de maio de 2026. O Pentágono descreveu como a primeira parte do programa Perseguir. Os arquivos foram publicados no novo portal war.gov/UFO. Vários meios de comunicação, incluindo CNN, BBC e Associated Press, relataram a liberação no mesmo dia. Quero ser cuidadoso aqui sobre contagens específicas. O número amplamente divulgado para a primeira parte é de aproximadamente 161 arquivos. A liberação de 22 de maio é amplamente relatada como contendo mais de 200 documentos adicionais, com 64 deles recém-desclassificados. O que há neles?
Em linhas gerais, é consistente com o que a comunidade de divulgação descreve há anos: relatórios militares abrangendo décadas, vídeo de sistema de mira capturado por aeronaves de caça, fotografias tiradas por observadores militares treinados, objetos esféricos luminosos, orbes na linguagem dos relatórios, capturados em câmeras infravermelhas e visuais, objetos em forma de disco, na configuração que o público chama de discos voadores há 7 décadas, filmagem infravermelha de piloto de objetos realizando manobras que excedem a tolerância estrutural de qualquer aeronave conhecida. O que os arquivos não contêm, esta é a parte honesta. A primeira liberação, pela própria descrição do Pentágono, não confirmou a existência de vida extraterrestre. O resumo da Wikipedia sobre o artigo de arquivos de OVNIs dos Estados Unidos diz claramente: os materiais liberados foram descritos pelo Pentágono como casos não resolvidos para os quais o governo não pôde fazer uma determinação definitiva com base nas evidências disponíveis. Alguns cientistas e céticos notaram que muitos dos arquivos eram ambíguos, anteriormente públicos ou potencialmente explicáveis, como artefatos de câmera, balões, detritos ou relatos de testemunhas oculares não confiáveis. O Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios, AARO, o corpo investigativo oficial de UAP do Pentágono, diz que a maioria dos casos se resolve em drones, balões, artefatos de sensores ou explicações mundanas. A maioria não é todos. Os casos que não se resolvem são os casos que geraram 80 anos de documentação classificada. São os casos que produziram o programa PERSU. São os casos sobre os quais 34 autoridades sêniores testemunharam sob juramento, na Câmara, no documentário de 2025, A Era da Divulgação. Esse documentário agora está disponível no Amazon Prime Video. Um número crescente de pessoas sérias dentro da conversa de divulgação parou de descrever os seres como visitantes do espaço. Eles os descrevem como visitantes de outro lugar. Esse outro lugar é a dimensão que a Bíblia descreve o tempo todo. Categoria 1. Anjos. 6 categorias bíblicas, cada uma conectando-se a algo. As filmagens, as testemunhas ou os arquivos revelaram. Começamos com os mensageiros fiéis. A palavra hebraica é mala, mensageiro. Seres criados, operando em dimensões adjacentes à nossa, enviados por Deus para propósitos específicos, capazes de intervenção física no domínio humano, documentados em ambos os testamentos. Uma cela de prisão romana no 1º século depois de Cristo. O apóstolo Pedro, acorrentado entre 2 guardas, sentenciado à execução pela manhã. A cela está escura, os guardas estão dormindo. O que acontece a seguir é uma inteligência não humana realizando uma intervenção física que o Pentágono classificaria como um evento anômalo se acontecesse hoje. Atos 12, 7. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando na ilharga de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa! E caíram-lhe das mãos as cadeias. No meio da noite, uma luz enche a cela. Não de uma tocha, não de uma janela. A luz não tem fonte, ela simplesmente aparece. Uma inteligência não humana materializa-se dentro de uma prisão romana selada, golpeia Pedro na ilharga para acordá-lo. As correntes caem de seus pulsos. Correntes de ferro trancadas por soldados romanos, caindo sem serem destrancadas. A inteligência guia Pedro pelo 1º guarda, pelo 2º guarda, até o portão de ferro da prisão. Atos 12, 10. Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. O portão abre-se sozinho, nenhuma mão o toca, nenhum mecanismo é acionado. O portão abre-se à medida que eles se aproximam. Uma inteligência não humana entrou em um espaço físico sem usar a porta. Interagiu com objetos físicos, correntes, portões. Demonstrou consciência dos arranjos de segurança. Partiu sem deixar um rastro que os guardas pudessem identificar. Se um piloto militar relatasse esse encontro em 2026, ele seria arquivado sob o programa PERSU. A Bíblia arquivou sob Atos 12. Um grupo inumerável, mais do que pode ser contado.
O governo chama de inteligência não humana e apresenta a categoria como uma descoberta. A Bíblia o chama de mala e registra suas intervenções há milênios. Categoria 2. Querubins e serafins. A Bíblia descreveu as manobras, agora sendo capturadas em sistemas de mira militares, mais de 2.500 anos antes de o primeiro sensor infravermelho ser construído. Rio Quebar, Babilônia, século VI a.C. Um sacerdote chamado Ezequiel, no exílio, separado de Jerusalém, separado do templo, recebe uma visão. O céu se abre. O que desce é algo para o qual o vocabulário humano não tem uma boa palavra. O texto está empilhado com aproximações. A semelhança da aparência de... Porque Ezequiel está alcançando palavras que não existem em nenhuma língua humana para o que ele está testemunhando. Ezequiel 1, 15 a 16. Olhei para os seres viventes e vi uma roda sobre a terra junto aos seres viventes. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Rodas dentro de rodas, movendo-se sem virar. A cor de berilo, uma translucidez verde-dourada. O movimento que Ezequiel descreve é o movimento que os pilotos militares estão relatando. Objetos que mudam de direção sem virar. Objetos que se movem em qualquer direção instantaneamente. Lateral, vertical, diagonal, sem inclinar, sem girar, sem qualquer reorientação visível. O movimento desafia a inércia. Viola todos os princípios da aerodinâmica. Ou Ezequiel viu algo físico que operava da maneira que os UAPs modernos operam, ou Ezequiel viu algo simbólico que antecipou o vocabulário visual do que seria relatado mais tarde. Ezequiel 1, 28. Esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor. A visão é teológica primeiro. Se é também tecnológica, é uma pergunta secundária. Uma categoria diferente. A Bíblia não descreve apenas um tipo de inteligência não humana. Ela descreve múltiplos tipos, múltiplas configurações, múltiplas funções. Isaías 6, 2 a 3. Serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés, 2 para voar. Inteligências não humanas em formas tão avassaladoras que elas se cobrem mesmo enquanto servem a Deus. A descoberta do governo é que existem inteligências não humanas. A revelação da Bíblia é que elas existem em múltiplas categorias, com múltiplas formas, documentadas com mais especificidade do que qualquer coisa atualmente em war.gov/UFO. Categoria 3. Os caídos. Esta é a categoria que explica por que os fenômenos são perigosos, não apenas o que eles são. Apocalipse 12, 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Um terço lançado à terra, não a outra galáxia, este planeta. Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A palavra grega traduzida como lugares celestiais é eporanios, o reino atmosférico, o reino onde os pilotos militares encontram os fenômenos. Paulo nomeou a localização 2000 anos antes de o Pentágono confirmar. 2 Coríntios 11, 14. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O grego é metaschematizó, mudar a forma exterior. Os caídos podem aparecer como luz, como benevolência, como seres avançados oferecendo iluminação. O disfarce que Paulo descreveu
É a aparência da narrativa de divulgação que está sendo construída. Seres avançados aqui para ajudar a humanidade a evoluir é anjo de luz, no vocabulário de 2026. O precedente é Gênesis 6. Inteligências não humanas cruzando a fronteira dimensional, entrando no domínio humano, produzindo descendentes híbridos. A corrupção foi tão total que Deus enviou o dilúvio. Gênesis 6, 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram aqueles valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. A intervenção não trouxe iluminação, trouxe julgamento. Categoria 4. Demônios. A categoria que conecta a estrutura bíblica diretamente aos encontros documentados. Mar da Galileia, os Gadarenos, túmulos esculpidos na encosta, um homem habitado por entidades que reconheceram Jesus antes que os líderes religiosos pudessem. Marcos 5, 12 a 13. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. Os demônios imploraram para entrar em porcos em vez de serem desincorporados. O impulso em direção à interação física é tão intenso que animais eram preferíveis a nada. As experiências de contato buscam consistentemente uma interação mais próxima ao longo do tempo. O padrão corresponde a Mateus 8:29. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Consciência escatológica, uma linha do tempo. Eles estavam rastreando entidades inteligentes com conhecimento estratégico do julgamento futuro. Categoria 5. Os vigilantes. A categoria que mapeia diretamente para o comportamento de UAP mais documentado em 80 anos. O comportamento mais documentado em 80 anos de encontros militares é a vigilância de locais de armas nucleares desde a década de 1940. Desde o momento em que os Estados Unidos dividiram o átomo, a vigilância começou quando a humanidade ganhou o poder de destruir a si mesma. Os vigilantes não observam apenas passivamente. Este mandado procede dos vigilantes, e esta ordem vem dos santos. Os vigilantes emitem decretos, eles fazem exigências. A vigilância produz julgamento. A vigilância leva a um veredito. A loucura de Nabucodonosor foi decretada pelos vigilantes. Observação que precede a consequência. A vigilância de locais nucleares não é curiosidade, é, na categoria bíblica, avaliação. Categoria 6. Os Nefilim. A categoria que a maioria dos pastores não abordará. A categoria que conecta Gênesis 6 a Mateus 24. Gênesis 6, 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois. E também depois, 4 palavras. Essas 4 palavras mudaram todo o escopo do fenômeno Nefilim. O dilúvio não terminou com ele. A violação da fronteira não parou com o julgamento. Os descendentes híbridos apareceram novamente após o dilúvio, após o julgamento, após Deus reiniciar a terra e começar de novo com a família de Noé. Há pelo menos 8 referências separadas a gigantes no Antigo Testamento após o dilúvio. As referências provam que o fenômeno não é um evento único, é um padrão recorrente. Um padrão que recorreu após o dilúvio pode recorrer novamente. Os Anaquins. Números 13 e 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. 12 espiões retornando de Canaã, batedores militares treinados, sentindo-se tão além da proporção humana normal que os batedores, homens que sobreviveram ao deserto, sentiam-se como insetos em comparação. Sua autopercepção mudou. Eles não viram apenas homens grandes, eles viram seres que os faziam sentir-se como uma espécie diferente. Og de Bazã, Deuteronômio 3, 11. Porque só Og, rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que a sua cama, uma cama de ferro, não é porventura de Og? O seu comprimento, 9 côvados, e a sua largura, 4 côvados.
Uma cama de aproximadamente 4 metros de comprimento, 1,30 metros de largura, feita de ferro porque a madeira não suportaria o peso do ocupante. A cama foi preservada como um monumento, como se o mundo antigo precisasse de prova física de que um ser daquele tamanho existia. Golias e sua família. 1 Samuel 17, 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, cuja altura era de 6 côvados e 1 palmo. O texto hebraico coloca Golias a aproximadamente 2,90 metros. A Septuaginta e o fragmento dos manuscritos do Mar Morto de Qumran dão um número menor, 4 côvados e 1 palmo, aproximadamente 2 metros. A leitura massorética hebraica é a tradicional, e é a base para a interpretação de gigante que a maioria dos estudiosos evangélicos aceita. Você deve saber que a variante textual existe. A ponta de sua lança pesava 600 ciclos de ferro, aproximadamente 7 quilos de metal na ponta de uma arma que ele empunhava com um braço. Sua couraça pesava 5.000 ciclos de bronze, mais de 56 quilos de armadura corporal. Seu irmão Lame é mencionado em 1 Crônicas 20, 5. Isbi-Benob em 2 Samuel 21, 16. Saf em 2 Samuel 21, 8. Dos filhos do gigante. Uma linhagem continuando geração após geração. O padrão persistindo através do período dos reis. A anomalia genética. 2 Samuel 21, 20. Houve ainda outra peleja em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 em número, e também este nascera ao gigante. 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé, 24 dígitos no total. Uma anomalia biológica que sugere uma diferença genética do padrão humano. 8 referências após o dilúvio em vários livros escritos por vários autores, abrangendo séculos da história israelita. O fenômeno não terminou com Gênesis 6. Devo pausar e reconhecer que os anjos caídos produziram descendentes híbridos com mulheres humanas. A leitura de Gênesis 6 não é a única leitura cristã da passagem. 3 posições existem na Bolsa de Estudos Evangélica Séria. A primeira leitura, os filhos de Deus em Gênesis 6 são descendentes de Sete, a linhagem humana, e as filhas dos homens são descendentes de Caim. A corrupção é o casamento entre 2 linhagens humanas. Esta é a posição de John MacArthur, R.C. Sproul e grande parte da tradição reformada. A segunda leitura, os filhos de Deus são reis humanos ou governantes que reivindicam o status divino, e a corrupção é a exploração tirânica. Isso é defendido por Meredith Kline e alguns estudiosos do Antigo Testamento. A terceira leitura, os filhos de Deus são anjos caídos que tomaram mulheres humanas, produzindo os Nephilim. Esta é a interpretação mais antiga, atestada em 1 Enoque, nos escritos de Justino Mártir e Tertuliano, na tradução da Septuaginta, e em 2 Pedro 2,4 e Judas 6 no Novo Testamento, ambos os quais parecem fazer referência aos anjos de Gênesis 6 como os espíritos acorrentados do submundo. O livro de Enoque, citado diretamente por Judas no Novo Testamento, embora não faça parte do cânone protestante, descreve o que os vigilantes ensinaram à humanidade: metalurgia, fabricação de armas, cosméticos, astrologia, feitiçaria, encantamentos, conhecimento proibido transmitido do reino interdimensional para o domínio humano. Objetos realizando manobras que desafiam a física conhecida podem não estar demonstrando ciência alienígena avançada. Eles podem estar demonstrando conhecimento proibido, a mesma categoria de conhecimento que os vigilantes transmitiram em Gênesis 6 e Enoque documentou. Tecnologia que nunca foi destinada ao domínio humano, capacidade originada do reino interdimensional, conhecimento que cruza a fronteira. A mesma fronteira que Gênesis 6 diz que foi cruzada quando os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. Os seres têm nos dito através das próprias experiências de contato o que eles querem. A literatura de experiência de contato é desigual. Algumas são bem documentadas, outras são anedóticas. O padrão de 5 alegações que estou prestes a descrever é mais claramente reunido no trabalho de pesquisadores como John Mack, em Harvard, David Jacobs, na Temple University, e Bud Hopkins. Mack e Jacobs, em particular, são acadêmicos credenciados cujo trabalho é publicado, embora contestado. O padrão em milhares de casos, culturas diferentes, décadas diferentes, continentes diferentes, de pessoas que não tiveram contato umas com as outras, é o que o campo chama de a mensagem.
Não estou garantindo cada relatório de contato. Estou notando que em todo o corpo da literatura, 5 alegações recorrem com consistência impressionante. Nós semeamos seu planeta. A narrativa da criação sobrescrita. Deus removido da história de origem, substituído por seres avançados que projetaram a humanidade. A alegação não argumenta que Deus não existe. A alegação é mais sutil. Deus é desnecessário. As entidades forneceram a origem, as entidades guiaram o desenvolvimento. A conta da criação da Bíblia é reformulada como uma compreensão primitiva do que as entidades realmente fizeram. A alegação não ataca a Bíblia, ela faz a Bíblia parecer obsoleta. Suas religiões estão incompletas. A alegação não diz que a Bíblia está errada, a alegação diz que a Bíblia está incompleta. Boa até onde vai, útil, inspiradora, mas parcial. Nós temos a resposta final. A suficiência da escritura minada não por ataque, mas por suplemento. O suplemento substitui o original, da mesma forma que uma atualização de software substitui a versão anterior. Jesus foi um de nós. A alegação não nega Jesus, a alegação o absorve. Do Filho de Deus para um ser avançado. Do único Senhor e Salvador para um dos muitos mestres ascensionados. Do caminho exclusivo para a salvação para uma opção entre opções. Não argumentando contra Cristo, mas reformulando Cristo, tornando-o parte de uma categoria que inclui outros. Uma vez que Jesus é um entre muitos, a exclusividade do Evangelho é dissolvida. Não por oposição, por inclusão. A inclusão que elimina a exclusividade é mais destrutiva do que a oposição, porque a oposição pode ser combatida, a inclusão parece generosidade. Estamos aqui para ajudar você a evoluir. Salvação substituída por iluminação. A oferta de redenção do Evangelho através do sangue de Cristo, substituída por avanço evolutivo através do contato. Nenhuma cruz necessária, nenhum arrependimento necessário, nenhuma expiação de sangue. Apenas evolução, uma palavra que faz a oferta parecer científica em vez de espiritual. Não há morte, apenas transformação. A resposta do Evangelho à morte substituída, a ressurreição negada, o julgamento negado. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, sobrescrito. A morte reformulada como transição, consciência continuando, evoluindo, ascendendo. Nenhum lago de fogo, nenhum grande trono branco, nenhuma separação de Deus, apenas transformação, o que soa bonito e não custa nada e não requer salvador. Encontros aleatórios com seres aleatórios produziriam mensagens aleatórias. Encontros consistentes com mensagens consistentes, em milhares de casos, esse padrão indica uma fonte unificada com uma agenda unificada. E a agenda, documentada ao longo de décadas antes que a divulgação de Trump começasse, é o reposicionamento de Jesus Cristo de Senhor e Salvador para um entre muitos. 2 Tessalonicenses 2, 9 a 11. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que deem crédito à mentira. Prodígios de mentira. A palavra mentira não significa falso. Os objetos são reais, as manobras são reais, os fenômenos são reais. Mentira significa que os sinais apontam para uma conclusão falsa. Os fenômenos são reais. A interpretação, seres avançados aqui para ajudar a humanidade a evoluir, é a mentira. Os sinais fornecem a prova, a narrativa constrói a interpretação. Deus lhes enviará a operação do erro. O erro tem como alvo aqueles que não receberam o amor da verdade. A verdade estava disponível, o evangelho foi pregado, a estrutura bíblica existia. As pessoas escolheram a narrativa das entidades em vez do evangelho, para que deem crédito à mentira singular. A mentira de Gênesis 3:5, em toda a narrativa, sereis como Deus. Você não precisa de Deus. As entidades lhe mostrarão como. O vocabulário muda ao longo dos séculos, a mentira não. A primeira coisa que todo crente deve aplicar antes de avaliar um único arquivo em war.gov/ufo, 1 João 4, 1 a 3. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus.
Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. O teste. O que o Espírito diz sobre Jesus Cristo? Confessa-o plenamente Deus, plenamente homem, encarnado, crucificado, ressurreto? Ou o reformula, reduz, absorve-o em uma estrutura que dissolve sua exclusividade? As entidades, no padrão consistente da literatura de experiência de contato, não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Sua mensagem, ao longo de décadas, substitui, reduz, reformula. O teste os identifica. Duas formas como a divulgação destrói a fé estão operando agora. Ignorância. O crente que sentou em uma igreja por 20 anos e nunca ouviu um sermão sobre seres interdimensionais nas Escrituras é o crente cuja fé é mais vulnerável quando o governo libera arquivos documentando exatamente o que a igreja nunca mencionou. Há uma mulher chamada Sarah, de 31 anos, que gerencia uma clínica pediátrica em Atlanta. Ela contou ao seu líder de pequeno grupo no início deste ano que sua fé vinha se rachando silenciosamente desde as liberações de maio. Eu cresci na igreja, ninguém nunca me explicou Ezequiel 1, ninguém nunca me disse que Daniel viu vigilantes descendo. Eu vi o Pentágono me entregar 80 anos de documentação e minha resposta imediata foi: a Bíblia nunca disse nada sobre isso. As palavras exatas dela, a estrutura teológica estava faltando. A divulgação parecia desmentir a Bíblia. O silêncio da igreja criou a vulnerabilidade. A vulnerabilidade foi o primeiro perigo. A estrutura teológica protege. As 6 categorias são a estrutura. A Bíblia antecipou a divulgação. A Bíblia tem documentado seres interdimensionais há 3.500 anos. O crente que conhece a estrutura não pode ser abalado, porque a divulgação confirma a Bíblia em vez de ameaçá-la. Cada arquivo em war.gov/UFO está dentro da leitura bíblica, evidenciando que a Bíblia estava certa sobre inteligências não humanas antes mesmo do Pentágono ser fundado. A divulgação não é inimiga da fé. A divulgação é a confirmação da fé para aqueles que possuem a estrutura para interpretá-la. Obsessão, mais perigosa que a primeira. O primeiro perigo vem de não saber, o segundo perigo vem de saber demais. O primeiro produz crise, o segundo produz deriva, um afastamento gradual. A deriva é mais difícil de detectar do que a crise, porque a pessoa em crise sabe que está lutando. A pessoa que está à deriva não sabe até que tenha se afastado longe demais para retornar facilmente. Há um homem chamado Tom, de 46 anos, que administra uma pequena marcenaria nos arredores de Manchester. Ele disse ao seu pastor no início deste ano que não abria sua Bíblia há 6 meses. Eu venho assistindo a 3 horas de conteúdo sobre a divulgação por noite. Sei mais sobre Luiz Elizondo, Bob Lazar e o incidente Nimitz do que sobre o livro de Romanos. Eu vinha dizendo a mim mesmo que é pesquisa. Não é pesquisa, é fascinação. As palavras exatas dele. Ele não tinha perdido sua fé. Ele a deixou esfriar enquanto a tela ficava mais quente. Esse é o segundo perigo. O crente que mergulha fundo nos arquivos UAP, que lê cada relatório, que assiste a cada vídeo, que segue cada denunciante, que se inscreve em cada canal de divulgação, que passa horas na toca do coelho todas as noites, esse crente gradualmente muda seu foco de Cristo para os fenômenos. A mudança é imperceptível, pouco a pouco, arquivo por arquivo, vídeo por vídeo, até que os fenômenos sejam o centro de sua atenção e Cristo seja o pensamento tardio que eles visitam na manhã de domingo, se é que ainda vão à igreja. Não porque os OVNIs desmantelaram a fé, mas porque a obsessão substituiu a fé. Os fenômenos tornaram-se o foco tornou-se a identidade, e a identidade já não inclui a Cristo. Aceite a realidade. Os arquivos são reais, as filmagens são reais. Os fenômenos desafiam a física conhecida. Aceite isso. Não aceite a narrativa sem testá-la. Os sinais validam a Bíblia, não a mensagem das entidades. 6 categorias de seres interdimensionais documentadas há 3.500 anos.
A divulgação está confirmando as Escrituras. Aplique 1 João 4:1. Teste os espíritos. O que eles dizem sobre Jesus? Se eles não confessam que Jesus Cristo veio em carne, a fonte é identificada. Esteja informado, mas não obcecado. Saiba o suficiente para proteger sua fé, não tanto que você a perca. A divulgação é uma subtrama. O Evangelho é a história principal. Os fenômenos são reais, mas os fenômenos não são o ponto. Cristo é o ponto. O teste prático. O seu tempo nos arquivos, UAP, está excedendo seu tempo nas Escrituras? Sua fascinação está substituindo sua devoção? Faça a confissão agora. Romanos 10:9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A divulgação continuará, os arquivos continuarão saindo, a narrativa continuará sendo construída. A pessoa que confessou Jesus como Senhor, que resolveu a questão antes que a divulgação exigisse uma resposta diferente, é a pessoa que não pode ser abalada. Não porque são mais inteligentes, porque aplicaram o teste, testaram os espíritos, ancorados naquele cujo nome as entidades no padrão documentado não falam. No entanto, isso é apenas o começo. Ao longo deste vídeo, vimos que o que o mundo está chamando agora de descoberta, as Escrituras já documentam há milhares de anos. A questão principal não é apenas se esses fenômenos são reais ou não. Eles são, e a própria Bíblia nos dá o gabarito para interpretá-los. O perigo real não está no fenômeno em si, mas na narrativa que ele carrega para afastar as pessoas da verdade única de Cristo. Não deixe que a curiosidade sobre esse assunto apague a sua devoção. Mantenha o seu foco onde ele deve estar, na Palavra de Deus. Se você quer continuar aprofundando seu entendimento sobre a realidade bíblica por trás dessas entidades, não deixe de conferir os outros materiais do canal. Orem, vigiem e testem os espíritos, como nos orienta a palavra. Até o próximo vídeo.